Existe uma máquina de mídia no Brasil que é alimentada por corretoras, conglomerado de bancos e influências que implementaram na cabeça do investidor brasileiro ao longo dos anos uma mentalidade baixa de pagador de imposto e poupador. E eles fizeram isso escondendo as ferramentas que possibilitem a multiplicação de capital poupado e apresentando soluções pífias, que é Tesouro Selic, IPCA e essas coisas que vocês escutem aí dos principais influencers. E hoje eu vim aqui apresentar uma forma de olhar os seus investimentos que vai totalmente contra essa narrativa e vai possibilitar você crescer o seu patrimônio de forma saudável e rápida, e não depender de 30 anos, 40 anos, poupando um pouquinho para se aposentar, porque a inflação no Brasil ela é muito maior do que o IPCA que o governo divulga. Então fiquem aqui comigo nesse vídeo e acompanhem que eu vou apresentar para vocês esse jeito certo de pensar os seus investimentos. Então vamos lá, pessoal. Como esse aqui é um vídeo que eu vou expor as minhas ideias e não comentar uma notícia ou expor dados, eu resolvi testar esse novo modelo aqui de mapa mental, que eu acho que vai ser mais didático. Então vamos lá. O mercado financeiro, primeiro, ele foi desenhado para tirar dinheiro de você, entenda isso. Hoje em dia tudo gira em torno de taxa. Então as corretoras elas ganham quando você gira a posição, os assessores eles ganham quando você também não entende de investimento, daí eles podem te empurrar qualquer coisa, e os influenciadores eles ganham quando você acredita que a próxima dica vai te deixar rico, porque assim eles sempre vão ter conteúdo para passar para você e te prender com visualização. Então esse é uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente quando você vai procurar algum tipo de dica. O mercado financeiro ele não quer que você fique rico e faça muito dinheiro. Eles querem tirar dinheiro de você. E tudo isso passa por taxas de corretoras, influência, mas está tudo no mesmo mecanismo perverso, né? Então, como essa máquina funciona? Primeiro que o sistema financeiro ele vai educar o investidor para ser um cliente recorrente e não um acumulador de patrimônio, porque a corretora ela vai ganhar quando você compra ou vende algum ativo, não quando você compra uma vez e deixa lá para sempre, porque daí você só pagou uma taxa. E as corretoras elas vivem de taxa de custódia, spread e esses rebaixes que tem em transações. E elas não vão te dar nenhum incentivo para que você fique parado. Elas sempre vão produzir conteúdo para que você gire sua carteira. Eles vão passar relatórios, vídeo no YouTube, tudo isso indicado, fazendo ruído para que você não fique com o investimento parado por muito tempo. E quanto mais você gira, mais produto você testa, mais dinheiro você passa pela plataforma, mais receita você gera para aquela empresa. Toda empresa ela tem um indicador que é o LTV, que seria o tempo de vida que o cliente tem usando um produto e quanto dinheiro ele vai deixar durante aquele período, né? Eles não querem que você tenha uma tese, eles querem que você tenha um comportamento de referência repetitivo. Ou seja, eles vão te passar um relatório, eles esperam que você olhe aquele relatório e acredite na dica deles, e assim todo o mecanismo se retroalimenta, né? E os assessores hoje em dia, que está mudando um pouco, mas eles vivem também de comissão. Ou seja, o assessor ele na verdade ele está mais para um vendedor de um produto do que um assessor de patrimônio. Eles são agentes comerciais com meta, ou seja, eles vão indicar os produtos que mais tem taxa para eles ganhar. E cada recomendação nova ela esconde uma motivação, que geralmente é taxa, né? E as casas de análise também elas vão vender ansiedade disfarçada de informação. Muitas delas passam relatório, muitas vezes mal feito, e isso vai acabar gerando um impacto, vai gerar ruído e vai fazer você às vezes tomar decisões que não é a melhor para sua carteira, né? E qual seria o jeito certo de você pensar a sua carteira, né? Primeiramente, o patrimônio ele é um sistema de alocação de capital construído para resistir, proteger e acumular ao longo do tempo. A carteira ela não é uma lista de ativos, é uma estrutura funcional construída para resistir, crescer e sobreviver. Você não pode ver a sua carteira de investimento como uma lista de ativos.
Ah, essa daqui é minha açãozinha tal, da Petrobras, essa daqui é o Itaú. Cara, o patrimônio, ele é literalmente tudo. Todo o dinheiro que entra, todo o patrimônio que você tem até fora da sua carteira de investimento, porque ações, bolsa é apenas uma parte do patrimônio. Muitas vezes o seu patrimônio ele está em imóvel e tudo isso deve ser contabilizado como patrimônio. Aqui, qual que é a função do patrimônio? Primeiro, ele tem que ter a camada de resiliência, e é por isso que muitas carteiras que tem ouro, Bitcoin ou moedas de economia forte, ela vai conseguir seguir bem esse papel, porque aqui o papel não é ter aquela supervalorização, é ao mínimo bater o M2, que seria a inflação real dos países, e não aquele IPCA que o governo emite todo mês, todo ano, que na verdade a gente sabe que não é inflação real. E a outra parte da sua carteira, ela tem que estar em crescimento, que seria onde o capital ele vai ser exposto a um risco calculado, na qual ele tem o poder de multiplicar ainda mais o seu patrimônio. Então aqui eu estou falando de ações, tecnologia, ações boas, não essas ações aqui do Brasil. Cripto, quando eu falo cripto, nós temos altcoins e DeFi, que esse daqui eu posso fazer um vídeo à parte, porque são um assunto muito complexo, não tomaria muito tempo de fazer um vídeo só. Então eu tô só passando aqui por cima, porque isso aqui vai dar margem para eu fazer outros vídeos mais para frente. Mas então a carteira saudável, ela vai ter uma parte em ações, uma parte em cripto e outra parte ela tem que ter um caixa, que seria o caixa que vai te dar segurança para quando o mercado surgir com oportunidades, ou seja, quando tiver queda muito abrupta ou algum evento que não está sendo contabilizado, alguma crise, algum evento muito negativo acontece do nada, quem tem caixa líquido consegue aproveitar o desconto que o mercado dá, porque geralmente quando tem essas coisas o mercado ele fica muito pessimista e às vezes o preço não reflete a realidade, aí acabam que surgem as oportunidades. Aí aqui, partindo para outro ponto, uma outra coisa que você tem que ter em mente pensando em patrimônio é que o Estado, ainda mais se você mora no Brasil, ele vai ser o seu maior passivo. No Brasil o maior risco não é o mercado, e sim a política fiscal e monetária, porque às vezes o mercado pode estar tranquilo, só que uma canetada de algum político, algum juiz pode mudar literalmente tudo de um dia para o outro. Primeiro a gente tem a inflação, né? Que seria tributação invisível. O governo fala que a inflação foi 5%, mas na verdade a inflação real está mais de 15%, 20% ao ano. E a inflação aqui no Brasil ela não é um fenômeno econômico aleatório, na verdade ela é uma decisão política, porque eles trabalham com metas de inflação, ou seja, a meta de inflação é o valor que eles vão buscar desvalorizar o seu dinheiro ao longo do ano. Além disso, tem os resultados diretos de déficits públicos financiados pela impressão da moeda e pelo endividamento. O governo ele gasta muito mais do que arrecada e acaba gerando déficits que são financiados pela impressão de dinheiro. E todo mundo sabe que o Estado ele usa a inflação para liquidar sua dívida. E fazendo isso ele confisca o poder de compra da população de forma silenciosa ao longo do tempo e sem precisar de aprovação do Congresso, ou seja, é um dinheiro que eles já contam ali para financiar o Estado. E isso é uma política macabra, porque toma o dinheiro da população sem o consentimento e muitas vezes sem a ciência do povo. Então, além disso, quer dizer, sabendo disso, você também tem que ter uma exposição da sua carteira ao exterior, porque só de você morar no Brasil já é um maior argumento para você investir no exterior. E aí aqui eu tenho que alertar que tem o jeito certo de investir no exterior e o jeito correto de investir no exterior. Qual que é a forma errada? Vamos começar pela forma errada. A forma errada é você investir em corretoras brasileiras ou estrangeiras que têm sede aqui no Brasil, porque daí eles estão submetidos às leis brasileiras, ou seja, eles podem estar sujeitas a um
suposto confisco que podem acontecer aqui no Brasil. Como por exemplo, o Banco Brasileiro, eles compram algumas empresas lá fora só para conseguir fazer esses negócios com menos burocracia, mas eles estão sediados aqui no Brasil, ou seja, toda essa burocracia eles ainda estão sendo submetidos às leis brasileiras. Por exemplo, todos esses bancos grandes aí, eles oferecem investimento no exterior, só que você não está investindo no exterior se o seu dinheiro ainda continua preso numa empresa que é brasileira. E qual é a forma correta de investir no exterior? A forma correta é você investir em empresas ou em bancos com sede no exterior, porque daí os seus dinheiros em dólares ou em euros, eles não vão estar expostos às leis brasileiras, ou seja, o juiz não vai conseguir dar uma ordem e bloquear recurso lá fora. Ou seja, tudo que é aqui do Brasil, você não está investindo no exterior, você está apenas colocando na custódia no banco brasileiro que vai investir no exterior, quando na verdade você deve fazer isso normalmente com seu dinheiro, ou seja, banco exterior. E aqui é uma parte que eu sempre falo que uma carteira tem que ter, que seria os 10% da maldade. E o que seria esses 10% da maldade? Os 10% da maldade, tipo, não precisa ser 10%, às vezes pode ser mais ou menos, aí depende do seu perfil de risco, mas seria uma porcentagem da sua carteira, ela estaria exposta a um risco alto, mas que com um retorno muito alto, dando uma simetria maior para sua carteira. Ou seja, o objetivo desses 10% daqui é fazer a sua carteira multiplicar. Aí aqui a gente tem que ter instrumentos que são capazes de fazer isso. Aí nós temos duas opções, tanto para o mercado tradicional quanto de criptomoeda. De criptomoeda a gente tem altcoins que podem valorizar muito ao longo do tempo e de forma muito rápida, mas tem que ter uma análise cuidadosa para conseguir escolher bem e acertar o ciclo. A gente tem DeFi, que além de oferecer rentabilidade em dólar, às vezes tem taxas e yields bem mais atrativos do que dívida de empresas, por exemplo. Aqui são três opções muito voláteis, onde muita gente perde dinheiro, só que aqui é onde está a grande oportunidade de multiplicar uma parte pequena do capital. Por isso que eu falo, é 10% para baixo, mas depende do seu conhecimento e apetite para risco. Tem muita gente que coloca, sei lá, 30%, 50% do capital em risco, só que eu não recomendo para quem não tem esse conhecimento, porque é um dinheiro que pode vir a perder, a virar pó, mas você tem que estar ciente. E você pode fazer isso também no mercado normal, como comprando small caps que podem se valorizar, ações. Aí eu digo ações é opções, você vai usar opções que são derivativos de ações. Aí nós temos o put, call a seco, que é onde eu gosto particularmente de operar. Às vezes quando eu vejo a simetria boa, eu vou lá e compro a seco. Mas também tem posições estruturadas que você consegue fazer. Como eu digo, é muito conteúdo que para colocar num vídeo, então eu estou passando por cima apenas das principais opções para vocês terem uma ideia, e se tiver interesse eu consigo fazer um vídeo à parte. E além de small caps e ações, a gente tem os ETFs alternativos que estão entrando em moda agora. Por exemplo, a RKK, que é um ETF de inovação. Nós temos o URA, que é um ETF de urânio, que vai investir em empresas mineradoras de urânio ou que trabalham com esse commodity. E temos a Block, que é um ETF que investe em empresas de blockchain. E vocês podem pesquisar o ticker desses ETF para vocês verem que eles teve uma valorização que ações da B3 mesmo ela não teria. Ou seja, são elementos que durante alguns anos atrás só ricaços teriam acesso, mas que hoje em dia ela está disponível ao público. A única barreira que impede é de conhecimento, e é essa que eu estou trazendo para vocês. E se vocês tiverem mais curiosidade, eu posso estar trazendo uma parte de cada um desses pontos aqui. Por exemplo, criptomoeda, eu consigo ensinar DeFi, altcoin, que já é algo que eu invisto
eu consigo alavancar uma parte do meu patrimônio com isso para comprar mais Bitcoin, investir em Porto Seguro. E é isso, galera. Assistam os outros vídeos do meu canal e se puder, dá um like, se inscreve aí. E é isso. Até mais.